Graça e paz, Igreja Batista da Vila Guilhermina. Graça e paz a você, irmão de outra denominação que nos acompanha. Graça e paz a você, amigo e companheiro, que tem estado conosco, acompanhando e consumindo os vídeos e o conteúdo que nós temos produzido. E principalmente que tem estado conosco aqui no programa Boa Noite com Jesus, o programa de devocionais da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Que Deus te abençoe, que este vídeo te encontre em paz, que este vídeo te encontre em segurança, que este vídeo te encontre sim, descansando no Senhor. Temos hoje mais uma oportunidade de lermos um pequeno trecho da Sagrada Escritura e meditarmos nele, tirarmos algumas verdades para a nossa vida, tá bom? E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículos de número 1 até o versículo de número 5. 1 João capítulo 5, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esse texto ele tem duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo de número 3. E o versículo 4 ele já é uma consequência do versículo 3. Portanto, que ele começa com porque todo aquele que é nascido, e ele continua trabalhando. Tá bom, apóstolo João? A primeira parte, irmãos, ele mostra a nossa filiação em Deus. Olha que interessante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, quando nós cremos que Jesus é o Cristo prometido, nós temos o privilégio de sermos feitos Filho de Deus. O apóstolo João, no seu próprio Evangelho, no capítulo 1, ele cita isso. A todos quanto receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. E quando nós cremos nisso, nós passamos a amar não apenas a pessoa de Deus que nos resgatou, mas também amamos aqueles que são nascidos dele. Todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. Nós conseguimos amar aqueles que nasceram de Deus. Nós conseguimos amar aqueles que também tiveram encontro com Cristo. Nós conseguimos andar juntos enquanto igreja. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E quando a gente pensa nessas duas palavrinhas junto, amor e mandamentos, nós somos remetidos a Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Quando os fariseus questionam Jesus qual seria o maior mandamento. E o mestre responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos a Deus, nós praticamos os teus mandamentos. E os mandamentos de Deus, eles são mandamentos de amor ativo. Nós amamos a Deus à medida que também estamos amando o nosso próximo. Ou nós revelamos este amor a um Deus invisível quando praticamos este amor para com o nosso próximo. E qual melhor oportunidade, irmão e amigo, companheiro que me escuta essa noite, qual melhor oportunidade para demonstrarmos o amor do que em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às crises, em meio aos problemas e em meio às dores. Temos passado por momentos difíceis hoje, com certeza dias piores virão adiante, com certeza dores maiores virão adiante, porque a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições. Nós não devemos viver confiados em uma vida tranquila nessa terra, mas ansiando pela volta de Cristo, que nos levará sim para a cidade celestial, onde não haverá choro, nem dor, nem lágrima. Mas enquanto vivermos nessa terra, iremos passar por dificuldades. Muitas questões acontecem ao nosso redor, muitas situações nos cercam. E quando pensamos nessas situações, nós vemos ali os nossos três grandes inimigos: o mundo, a carne e Satanás. Satanás, aquele arqui-inimigo de Deus, o arqui-inimigo das nossas almas, o tentador, aquele que quer nos afastar de Deus, aquele que quer nos destruir, aquele que quer nos levar para a condenação juntamente com ele. Nós temos a nossa própria carne, que muitas vezes nos engana e nos leva a pecar,
a nossa carne, a qual decidimos seguir e pecamos contra Deus, a nossa carne que nos engana, a nossa carne que é levada por aquilo que ela vê. E o que a nossa carne vê? A nossa carne vê o mundo, o nosso terceiro inimigo. O nosso terceiro grande inimigo é o mundo. E não é o mundo de coisas criadas que nós temos ao nosso redor, mas esse sistema pecaminoso que nos cerca. O texto fala de amor e fala de vencer o mundo, tudo mediante a fé. Você é nascido de novo de Deus quando você crê em Cristo Jesus como seu Salvador. E você vence o mundo quando você também exercita essa fé em Cristo. Em meio às dificuldades, aos problemas da vida, nós somos tentados a buscar soluções. Eu e você somos assim. Nós vamos procurar várias saídas. E muitas vezes as saídas estão sendo regidas muito mais pela cultura do mundo que nos cerca, que é uma cultura caída, do que pela fé no Filho de Deus, que tem o poder de nos livrar, tem o poder de prover, tem o poder de nos guardar. Irmãos, o texto diz de amar o próximo e o texto diz de vencer o mundo. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa mesma fé no Filho de Deus que nos salva, também é a fé que vence o mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Eu e você iremos passar por nossas lutas. Eu e você iremos vencer as nossas dificuldades, quando mantivermos os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Mas também, irmãos, quando continuarmos praticando a nossa fé, que mesmo em meio à minha dificuldade, à sua dificuldade, nos leva a amar o outro. Nós temos que conseguir equilibrar todos esses pratos. Temos que conseguir amar Deus, temos que conseguir amar o próximo, temos que conseguir imitar Cristo, temos que conseguir evitar que o mundo nos tome de conta. Quando você está com seus olhos fixos em Cristo e quando você está preocupado em praticar os mandamentos de Deus, amando o teu próximo, confie sim, você vai vencer as dificuldades, você vai vencer as tentações, você não vai cair aos chamados do mundo para que você tente resolver os seus problemas divorciado da palavra de Deus. Coloque seus olhos em Cristo, confie naquele que te salvou e te fez filho de Deus. Continue amando o teu próximo e em meio à crise, socorra o teu próximo. Se você gastar o teu tempo em Cristo e amando, não haverá tempo para que você olhe para fora. Lembra de Pedro, quando ele saiu daquele barco? Ele estava olhando fixamente para Cristo. Quando ele parou de olhar para Cristo, ele começou a olhar para as ondas. E ele viu a situação ao redor dele. Isto é o mundo. E quando ele olhou para aquilo, ele começou a pensar, como vencerei essas ondas? Como caminharei sobre essas águas? E quando ele começou a pensar dessa forma, ele começou a afundar. Se ele tivesse mantido os olhos fixos em Cristo Jesus e lembrando sempre dos seus companheiros que estavam naquele barco, Pedro não teria afundado. Que nós possamos fazer isso, continuarmos olhando para Cristo, continuarmos amando os nossos companheiros de jornada, aqueles que são nascidos de Deus, e vamos vencer o mundo. Não pela nossa força, mas pela força daquele que venceu o inferno, que venceu Satanás, que venceu a morte e que há sim de voltar para nos levar para um lugar de alegria eterna, reservada para todos aqueles que creem em Cristo e que entendem ser Ele, não apenas o nosso Salvador, mas também o Senhor sobre a nossa vida. Minha oração nessa noite é que o mundo não te domine, que o amor de Deus transborde no teu coração, que o amor de Deus transborde nos nossos corações, que possamos amar profundamente a Deus e também amar profundamente aquele que dele é nascido. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite de sono, que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde os teus olhos, os teus ouvidos, a tua mente, o teu coração das ciladas deste mundo e que você possa sim triunfar como verdadeiro Filho de Deus, aquele que é nascido do Altíssimo. Deus te abençoe e até o nosso próximo Boa Noite com Jesus.